Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 15 de maio, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Bolsonaro sanciona projeto que amplia o número de beneficiários do auxílio emergencial. Ministério da Saúde deve mudar protocolo do uso da cloroquina a pedido do presidente. Brasil registra 844 mortes em 24 horas e ultrapassa a marca de 200 mil infectados por coronavírus. Em um mês, casos confirmados aumentam 586% na RM Vale. Ilhabela determina a quarentena obrigatória por 14 dias para pessoas que vierem de outras cidades. Essas e muito mais notícias na edição desta sexta-feira do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta sexta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia, o pessoal de casa que nos acompanha. Lembrando aí que estamos sempre ao vivo aqui e você pode participar interagindo aqui conosco do Jornal Abre Aspas, assim como já fez, hein, Glauco? O Valderi Teixeira, Eulália Ferreira, deixa eu pegar aqui mais pessoas, Simone Vilas Boas e a Eugênia Minicucci, que manda aqui bom dia, Glauco, Glauco e Douglas. Ótimo dia a todos vocês aí que estão acompanhando o Jornal Abre Aspas de casa. Pois é, muito bom dia a todos vocês, um prazer tê-los conosco e hoje uma entrevista muito legal e, claro, muito importante. No segundo bloco, nós vamos receber a doutora Juliana Russi, fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, e vamos falar de um assunto absolutamente relevante em tempos de coronavírus, a gestação, tá? Então é muito importante, nós vamos falar dos cuidados, de alguns assuntos que andam acontecendo aí, alguns esclarecimentos. Então, para lá de importante, aí vamos falar sobre a gestação em tempos de coronavírus com a doutora Juliana Russi, no segundo bloco aqui do Abre Aspas de sexta-feira. E Galcão, olha só que interessante aqui, a Simone mandou aqui: estou otimista. E vocês aí, São José dos Campos, tem que injetar na economia com consciência e prevenção? A gente sempre está otimista, né? Com certeza, opa! Apesar da gente ter que trazer essas notícias aí que são de interesse público, que a mídia tem o papel de informar, a gente reserva aí um otimismo forte no terceiro bloco, um bloco que a gente acaba o jornal sempre em alto astral, e é assim que a gente tenta trazer as notícias com você, né? Não tem dúvida, sempre não tem dúvida, otimismo. Não tem dúvida. E Simone, muito obrigado por essa energia boa de volta a você e todos que estão nos prestigiando com sua audiência. Vamos às notícias. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou que a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será depositada a partir da próxima segunda-feira, dia 18. Segundo Guimarães, o pagamento será escalonado com base na data de nascimento dos beneficiários. O cronograma exato será divulgado hoje às 3 horas da tarde. Nesta quinta, o G1 mostrou que a Caixa completou 2 semanas sem liberar novos créditos do auxílio emergencial. O último balanço dos pagamentos, divulgado pelo banco às 12 horas da terça-feira, apontava que haviam sido creditados até então 35,5 bilhões a 55 milhões de brasileiros. Mesmos números informados desde 30 de abril. E nessa notícia aí, a Caixa está começando a pagar aí a segunda parcela na segunda-feira de maneira virtual. Não adianta você querer ir até a agência da Caixa sacar a segunda parcela, porque isso não vai estar disponível. A Caixa faz isso exatamente
para fazer com que as pessoas façam uso, né, do aplicativo da Caixa, que não façam aglomerações na porta das agências, e o saque em dinheiro, o saque em espécie, começa apenas da segunda parcela no dia 30 de maio. Então, para o pessoal aí que já está sendo contemplado com a segunda parcela, o saque em espécie ainda não está disponível. Apenas o saque virtual na segunda-feira. Pois é. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que amplia os beneficiários do auxílio emergencial. Com a sanção, o auxílio emergencial poderá ser pago a menores de 18 anos que forem mães. O presidente vetou a ampliação do benefício para profissionais informais que não estão inscritos no cadastro único. Na justificativa para barrar as alterações, o governo disse que a proposta de lei feria o princípio da isonomia por privilegiar algumas profissões em razão de outras. O governo também vetou a possibilidade de homens solteiros, chefes de família, de receberem em dobro o benefício emergencial. A lei entra em vigor com a sanção e os vetos terão de ser analisados pelo Congresso. E o Brasil já tem mais de 200 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Segundo o boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, foram contabilizados 202.918 casos confirmados de Covid-19 no país. O número de mortes atualizado é de 13.993, com 844 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Pois é, Gal, que a gente ressalta aí que a gente sempre tenta trazer o lado positivo aí de recuperados, mas infelizmente essa doença aí é uma doença assim que está matando muitas pessoas. O mundo ultrapassou ontem a barreira dos 300 mil mortos. Os números são da Universidade Johns Hopkins, né, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o país que mais pessoas morreram, cerca de 79 mil óbitos, seguido pelo Reino Unido com 33 e Itália 31. O Brasil aí aparece na sexta colocação. E como é que se faz para evitar os óbitos? Obviamente evitando a doença, mas também deixando as UTIs disponíveis. E aqui no Brasil alguns estados chamam a atenção exatamente pela falta dela, como é o caso do Rio de Janeiro, que tem 98% dos leitos de todo o estado ocupados, assim como o Ceará, que tem cerca de 90%, Pará com 86,74%. Em São Paulo, no estado, né, os leitos estão em 68,3%. Então, a gente tem que ficar atento aos dados aí de ocupação da UTI para cobrar dos governantes, seja aí por meio de hospitais de campanha ou a compra de mais respiradores para o hospital municipal, como é feito aqui em São José dos Campos, enfim. A responsabilidade pelo número de leitos é sim dos governantes. Pois é, olha, é imprescindível que nós tenhamos a noção de que isso não acabou e talvez nós estejamos entrando aí na fase mais difícil, porque já são aí quase 60 dias de isolamento, de quarentena. Nós brasileiros temos culturalmente, sabe, a tendência a achar, já passou muito tempo, isso daí não vai dar em nada, não. Nós estamos entrando num período crítico. A gente mostra aqui, vou ler uma próxima notícia agora aqui, do aumento desses casos. Não acabou ainda, não podemos abaixar a guarda nesse momento, tá bom? Então, por favor, vamos tomar cuidado com tudo. Olha só, os casos confirmados do novo coronavírus cresceram 586% em apenas um mês na RM Vale. Ao todo, segundo o boletim das prefeituras dos municípios da região, o número de positivos até quinta-feira era de 1.164. Exatamente um mês antes, em 14 de abril, os confirmados somavam 174, ou seja, crescimento de 990 casos em 30 dias. O maior número de confirmados no Vale do Paraíba é em São José dos Campos, onde já são 409 positivos. A cidade concentra 35% dos casos e é seguida por São Sebastião, com 268 diagnósticos já confirmados. A região tem 48 mortes
até o momento. Pois é, os casos estão aumentando aí rapidamente, né? Mais de 500% de aumento. Exponencialmente. Em um mês, exponencialmente. Então a gente ainda ressalta o alerta, né? Se possível, fique em casa. E se não for possível ficar em casa, é obrigatório usar as máscaras e tomar medidas de proteção, como lavar as mãos sempre ao sair ou adentrar de ambientes, evitar aglomerações. A gente vai ler no segundo bloco uma notícia triste de o que uma aglomeração causa. Enfim, são medidas obrigatórias para todo cidadão aí ter a sua medida de proteção individual e também para o grupo, né? Nem fale, nem fale. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a cobrar do ministro da Saúde, Nelson Teich, a adoção de um protocolo prevendo o uso da cloroquina para pacientes em estado inicial do novo coronavírus. Diversos estudos internacionais recentes, porém, não têm mostrado benefícios do remédio em reduzir internações ou mortes por Covid-19. Teich tem resistido a apoiar o posicionamento de Bolsonaro sobre o tema e alerta para os efeitos colaterais do medicamento. Em sua live semanal nas redes sociais, o presidente disse que se reuniu com o ministro para discutir a mudança no protocolo. Teich deve dar uma resposta a ele nesta sexta-feira. Bolsonaro ressaltou acreditar que ele fará a alteração solicitada. E Glauco, alguns estudos aí estão mostrando, né, que a cloroquina não tem uma eficácia muito alta nos casos de coronavírus, apesar de já ser usada aqui no Brasil, por exemplo, nos testes, nos casos mais graves, né? Enfim, temos aqui alguns comentários na nossa live. O Guilherme Lesnock manda aqui: bom dia, amigos da SP Rio. Muito obrigado, bom dia a você, Guilherme. E temos aqui 2 comentários interessantes do sempre presente também Luizão, lá de Cruzeiro, que manda bom dia. E ainda não chegamos nem no inverno, assim como também comentou a Simone Vilas Boas. Isso que o inverno ainda nem chegou. Não podemos abaixar a guarda, realmente não podemos abaixar a guarda. Que seja um contexto geral. Não podemos abaixar a guarda, porque já está no plural, né? Nós. Cada um fazendo a sua parte compõe o todo. Isso sim que é importante. E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na tarde de ontem no Palácio do Planalto. O encontro aconteceu depois de Bolsonaro, em uma videoconferência pela manhã com empresários, tecer críticas à condução de medidas provisórias pelo presidente da Câmara. Após o encontro, Maia evitou conflitos e se limitou a dizer que o Congresso vai construir os caminhos para sair da crise. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que sejam divulgados apenas trechos do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. De acordo com Aras, a divulgação completa serviria de arsenal de uso político e causaria instabilidade pública. Na reunião, Bolsonaro reclamou da falta de informações obtidas pela Polícia Federal e, em seguida, anunciou que iria interferir no órgão, sem dizer como faria isso. O ex-ministro Sérgio Moro já havia solicitado a retirada integral do sigilo. Já o advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, recomendou a publicidade de todas as falas de Bolsonaro, exceto a breve referência a eventuais e supostos comportamentos de nações amigas e manifestações dos demais participantes da reunião. Pois é, Glauco, independente aí do seu lado político, de qual lado você apoia, é triste a gente ver que no Brasil, no momento de pandemia, é um dos únicos países do mundo onde a gente tem essa total desunião, né? Ontem, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com empresários e olha a fala que o presidente disse aos empresários: um homem está decidindo o futuro de São Paulo, decidindo o futuro da economia do Brasil. Os senhores, com todo respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado. Jogar pesado porque a questão é séria, é guerra.
a guerra deveria estar sendo feita em conjunto, seja pelo lado do governador de São Paulo, seja pelo lado do presidente da República e pelos empresários também. Mas o que a gente tem aí é uma guerra de narrativas, não só pelo lado do presidente, tem que ser claros, né? Todos os lados neste momento estão brigando, as prefeituras, o governo, o Estado, a justiça, enfim. Infelizmente estamos numa guerra praticamente, vamos falar assim, lógico, num sentido não literal da palavra, uma guerra civil entre os poderes, enquanto a guerra contra a gripe, contra o coronavírus, que deveria ser a guerra do momento, está sendo colocada de lado, enquanto já alcançamos aí mais de 13 mil mortes, né? Enfim, seguimos. Perfeito, perfeito, Douglas. E, para dizer o mínimo, é patético. É patético o que está sendo submetido o povo brasileiro frente a essa pantomima que os políticos estão aprontando para todos nós. Que fique claro, os brasileiros, os cidadãos brasileiros, pagadores de impostos e eleitores de bem, estão sim muito atentos. E se você, cidadão brasileiro, não está, esteja. Saiba, veja, se informe a respeito do que está acontecendo para que, na eventual eleição que chegará, seja para prefeitos, vereadores ou para o nível superior, você cobre devidamente. Porque na hora que chegar a eleição, todos indistintamente vão levantar a bandeira de que se não fosse por ele, a coisa não teria acabado. Mentira! Este espetáculo dantesco a que nós estamos sendo sujeitos serve exatamente para você, eu e todos nós reavaliarmos prioridades e fidelidades. E a Polícia Federal concluiu pela segunda vez que não houve mandantes para o ataque à faca contra Jair Bolsonaro em Juiz de Fora durante sua campanha presidencial em 2018. De acordo com a investigação, coordenada pelo delegado Rodrigo Moraes, o autor da facada, Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho, por iniciativa própria e sem ajuda de terceiros, tendo sido responsável tanto pelo planejamento da ação criminosa quanto por sua execução. O primeiro inquérito sobre o caso tinha sido concluído em setembro lá também de 2018, mesmo mês e ano em que o crime ocorreu. A investigação inicial já havia considerado que Adélio Bispo agiu sozinho no momento do ataque e que a motivação teria sido indubitavelmente política. Pois é, vale ressaltar que esse criminoso, né, Adélio Bispo, é uma pessoa que tem laudo que comprova doenças mentais, e também vale ressaltar que está no direito aí dos advogados não divulgar quem pagou os serviços dele no caso da defesa de Adélio Bispo. Então é um caso aí que pela segunda vez se dá encerrado, é um caso que eu acho que a gente tem que passar para frente, né? A Polícia Federal pela segunda vez está levando esforços aí para pegar quem tentou assassinar um candidato, então, na época, à presidência da República, que agora se tornou presidente, enfim. É mais um dos casos que a gente está sempre ressaltando, remoendo aqui, mas que, pelo visto, a conclusão já está feita. Vamos torcer para que sim. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, segundo bloco, fique com a gente, porque você pode participar ao vivo de uma entrevista para lá de importante. Nós vamos conversar com a doutora Juliana Russi, fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, para falar sobre gestação em tempo de coronavírus. Fica aqui o convite, rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Dez horas, 5 minutos, estamos de volta com abre aspas desta sexta-feira nublada. Tempo um pouco estranho hoje cedo, né? Pouco estranho, não, bem estranho. Exatamente. Bem estranho. E a vereadora Amélia Naomi entrou na justiça contra o presidente da Câmara de São José dos Campos, Robertinho da Padaria, por coação e pela garantia do regime de teletrabalho no exercício de suas tarefas. No pedido, protocolado na noite desta quarta-feira, a vereadora alega que São José dos Campos está no ápice da proliferação da Covid-19. Por isso, não seria o momento para retomar as atividades presenciais na Câmara Municipal. Naomi
se baseia em decretos municipais e estaduais que reconhecem o estado de calamidade em saúde pública e nos decretos de trabalhos essenciais. Segundo a vereadora, os trabalhos exercidos em seu gabinete não se encaixam no critério de serviços essenciais. O regime de teletrabalho dos servidores da Câmara de São José dos Campos se encerrou no dia 8 de maio, quando a petista solicitou uma nova prorrogação de afastamento. Abre aspas. Nada justifica, portanto, que no auge da epidemia causada pelo coronavírus, que os servidores se vejam obrigados a retornarem ao desempenho de suas atividades dentro da edilidade da Câmara Municipal, uma vez que, até então, os mesmos vinham desempenhando suas atividades no regime de teletrabalho, disse a vereadora petista na alegação. A solicitação foi negada por Robertinho da Padaria do Cidadania. A reportagem fez contato com a assessoria do presidente da Câmara e aguarda retorno. Ilhabela determina quarentena para pessoas que vierem de outras cidades. Desde ontem, quem adentrar a cidade vindo de outros municípios deverá obrigatoriamente manter isolamento domiciliar de 14 dias. Segundo o decreto, o isolamento será determinado por profissionais da saúde da rede pública. O isolamento deve ser cumprido preferencialmente em domicílio, mas pode ser feito em hospitais ou ambientes indicados pelo poder público. De acordo com a Prefeitura, o descumprimento das medidas de isolamento pode levar a punições administrativas e criminais. O isolamento de 14 dias também abrange as pessoas com confirmação da doença, seus contatos próximos e todos os viajantes, sintomáticos ou assintomáticos, que retornarem de localidades afetadas pela Covid-19. Ilhabela registrou até esta quinta-feira 31 casos confirmados de coronavírus. Em apenas 9 dias, a doença teve um avanço de 387% na cidade. Ou seja, em menos de 10 dias, a cidade teve novos 23 casos da doença registrados. Pois é, gravíssimo isso aí, né? Gravíssimo. A gente sabe que Ilhabela tem um regime diferente aí de saúde por se tratar de uma ilha, um local que é isolado do continente. Portanto, se acontecer aí, a gente teme que isso aconteça, a gente espera que não aconteça, mas se acontecer aí uma proliferação muito grande na ilha, é muito difícil que o sistema de saúde local municipal vá conseguir atender a todos, né? Enfim, o decreto já está feito, já está valendo, é uma decisão da prefeita aí, a Maria das Graças, conhecida como Gracinha, e vamos aguardar os resultados disso aí, tanto aí na saúde quanto na economia, enfim, o decreto já está assinado, foi a ação aí do executivo da cidade. Não tem dúvida, uma ação séria, muito séria, e é assim que se enfrenta a crise, com ações sérias e com coragem, é isso sim. Enquanto isso, como o Douglas havia citado no começo dessa edição, preste atenção nessa matéria. Enquanto isso, a Prefeitura de Campos do Jordão monitora o estado de saúde de cerca de 50 pessoas que participaram de um almoço de Dia das Mães no último domingo. Dessas, ao menos 3 já tiveram o diagnóstico confirmado do novo coronavírus. Um dos casos positivos é o anfitrião da festa, um empresário da cidade. Ele e a esposa testaram positivo para a Covid-19 e estão internados em um hospital particular de São José dos Campos. Outro caso confirmado também seria de um integrante da família. Entre as pessoas presentes, 5 casos são tidos como suspeitos pela Prefeitura. Caso de pessoas que trabalharam na festa, como faxineiras e um churrasqueiro. Até a noite de ontem, Campos do Jordão tinha 14 registros de coronavírus.
melhor exemplo que esse, acho que é impossível, né, Douglas? Exatamente. A gente não está entrando aqui no mérito, né, da festa em si. Não estamos julgando ninguém. Exatamente. Foi uma confraternização aí de Dia das Mães. Dia das Mães é uma data importante para todo mundo tem essa data com muita importância. Mas, enfim, cerca de 50 pessoas, com pessoas inclusive vindo de São Paulo, que é o centro da pandemia aí no Brasil. É triste, e a gente ressalta o seguinte: essas pessoas, como você bem falou, Glauco, se internaram em hospitais particulares. E agora eu te pergunto, né? Nesses casos aí dos suspeitos que trabalharam na festa, a faxineira, o churrasqueiro, aonde vão se internar, né? Resta a nós agora questionar se essa família vai dar aí a prestação de serviços certa, indicada, se vai pagar um hospital para o pessoal ou se eles vão para o sistema público de saúde, né? Porque, enfim, os mais pobres acabam sofrendo com essa doença, né? Antes de se cobrar responsabilidade, há de se ter responsabilidade. Esse aqui é o grande senão da coisa. O Sindicato dos Servidores de São José dos Campos criticou a decisão da Prefeitura de determinar o retorno ao trabalho de professores da rede municipal no dia 22 de maio, após o período aí de férias. Em nota, o sindicato aponta riscos do retorno dos professores efetivos, juntamente com os contratados e estagiários que já estão nas escolas, o que coloca em circulação mais de 5.000 pessoas que podem ter contato ou ter tido contato aí com o vírus. A diretora de comunicação do sindicato, Jéssica Marques, disse, abre aspas, estamos diante da maior crise de saúde pública do século. Não estamos em isolamento social para fugir do trabalho. Essa é uma medida de saúde fundamental para salvar vidas. O prefeito Felício Ramute disse ontem em entrevista que as aulas das escolas municipais devem retornar no dia 22 de maio, período que ainda vigora a quarentena obrigatória no estado de São Paulo. Mais uma polêmica, Douglas. Pois é, a gente fica aí, o cidadão principalmente fica com essa dubiedade, o que é certo, o que vale, o que não vale, porque a quarentena vai até o dia 30. Exato. Como é que vai voltar as aulas no dia 22? Quem manda não é o Estado? Enfim, fica a dúvida, a Prefeitura ainda não decretou isso, o prefeito alegou isso numa entrevista, ou seja, não tem um decreto, porque o que vale é o papel formal, o papel escrito. Não tem dúvida. Enfim, vamos aguardar os próximos dias para ver aí como será o retorno, possível retorno das aulas em São José dos Campos. Não tem dúvida. Há pouco, Douglas, eu comentava aqui que nós estamos vivendo um momento um pouco atribulado, dado ao cansaço de todo mundo há quase 60 dias aí, né? Exatamente. Mas é imprescindível que nós tenhamos, sim, paciência e, mais uma vez, responsabilidade. Já estabelecemos contato aqui com a doutora Juliana Russi, que hoje a gente vai conversar sobre uma coisa absolutamente especial para todo mundo, que é exatamente a gestação, principalmente agora em tempos de coronavírus. Doutora Juliana, muito bom dia, um prazer tê-la conosco aqui, mesmo que virtualmente, dando uma entrevista no Abre Aspas desta sexta-feira, a respeito ainda mais de um assunto tão relevante. Doutora, sim, eu vou abrir para a senhora falar o seu bom dia também, mas já quero começar exatamente levantando um ponto. Nesse momento, principalmente, a importância dos exames e consultas pré-natal acabou se tornando imprescindível, né? Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Exatamente. A questão dos atendimentos, né, as consultas de rotina, então, pré-natal e os exames, eles são extremamente importantes neste período, tá? É uma forma que tem para garantir justamente a saúde da mãe e do bebê. Por mais que as mulheres tenham esse receio e esse medo, né, essas gestantes de saírem de casa nesse momento, esses tipos de procedimento, eles são classificados como essenciais. Perfeito. E, Juliana, a gente sabe que estão surgindo aí muitas dúvidas, né, em relação às mães, aos bebês, ao coronavírus. Vamos perguntar logo de cara, mães, gestantes, as crianças pequenas estão isentas, aí, livres do coronavírus? Olha, muitas pesquisas ainda estão em andamento em relação a essa questão de contaminação, né?
de como a gente deve proceder, enfim, o que a gente, se for sair, usar máscara, tá? Lavar constantemente as mãos, respeitar a questão do distanciamento social. Quem tem crianças menos de 2 anos, eles acabam não orientando a usar máscara, até por uma questão de risco de sufocamento, mas as crianças acima, elas precisam sair de casa com a máscara também. Perfeito. E caso a gestante, no caso aí, apresente os sintomas, quais devem ser os procedimentos? E um exemplo, no caso já de um bebê, o bebê pode ser infectado durante a gestação ou durante o parto, por exemplo? São dúvidas aí que vêm aparecendo aqui pra gente, né? Sim, até o momento não existe essa evidência, né, de que existe essa contaminação vertical que a gente fala, que é em relação à placenta, o leite materno, a questão do líquido do cordão, né, do sangue do cordão umbilical. Então, não existe essa contaminação até o momento. Mas para as mulheres que acabam apresentando, né, então, assim, espera um minutinho que agora a melhor forma que a gente tem de fazer é exatamente evitar a contaminação. Então, esse risco do parto não acontece, pelo menos até o momento a gente não tem essa evidência, mas a gestante, ela precisa, sim, ficar atenta aos cuidados básicos. Doutora, a gente está vendo aqui que está vendo um problema de internet. Todo mundo sabe que a internet está meio difícil, mas não se preocupe não, que todo mundo entende também que está meio difícil, mas a gente agradece. Dá uma falhada. É verdade. Doutora, um outro ponto, realidade e folclore. O brasileiro adora, de médico e louco todo mundo tem um pouco, essa é uma verdade, um folclore muito antigo nosso aqui. Mas é muito necessário que a gestante aí tenha essa noção bem clara, né? Procure um profissional, qualquer dúvida, existem muito folclore, posso amamentar, não posso amamentar, estou mais vulnerável, não estou mais vulnerável. Pergunta, vida normal mesmo sendo gestante e tomar cuidado para diferenciar a realidade do folclore. É por aí, doutora? Exatamente. O fato de você estar gestante, você tem que aí realmente redobrar esses cuidados, evitar sair de casa e ter todos aqueles cuidados básicos, né? Principalmente quando for sair. E a questão da amamentação, que é muito importante. Então, como ainda não existe nenhum tipo de evidência em relação a essa transmissão vertical, a amamentação, inclusive, ela está sendo objeto de estudo agora em relação à questão do anticorpos, né, que apresenta no leite. Tem umas pesquisas recentes, ainda são internacionais, a gente ainda está dando uma lida, uma estudada sobre isso, mas para quem acabou de ter e tem um bebê em casa, né, então evitar ali aquele contato com pessoas que não são do ambiente familiar. A mãe, para amamentar, é necessário sim o uso de máscara, lavar bem as mãos toda vez que for tocar no bebê. E aí a gente fala até a questão de orientação dos familiares também, ter esse mesmo cuidado com o bebê. E, doutora, a gente sabe que exatamente nesse folclore que o Glauco está falando, existem muitas dúvidas, como, por exemplo, a mãe está infectada, e você já disse, mas só adiantando, a mãe está infectada. Existe necessidade de antecipar o parto? Você falou aí que o parto não transmite, mas, por exemplo, existe necessidade de fazer uma cesariana, antecipar o parto, por medo aí talvez de uma transmissão pela equipe médica, ou através desse momento que a gente sabe que existe uma fragilidade, existe essa necessidade? Não, assim, o que a gente sabe é que, como ainda não foi comprovada essa questão da transmissão vertical, a questão da cesariana também associada ainda não tem ligação nenhuma, como uma forma de proteção, tá? O que a gente, em relação à equipe, a gente tem aqueles cuidados que estão sendo feitos no ambiente hospitalar e a questão também, principalmente, né, dessas gestantes na hora do parto, pensando aí se precisa ou não de uma cesariana, é que o ambiente hospitalar não é um ambiente onde ela precisa ficar muito tempo, né? Então, o que acontece? A alta precoce e diminuir essa questão do tempo que o bebê e a mãe vão ficar, eles estão sendo tomados também, tá? Então, assim, o ambiente hospitalar agora é o lugar que elas precisam menos ficar. Então, esse critério de cesariana ainda não tem nenhum tipo de evidência, e o parto mais seguro, sim, é aquele parto com menos intervenções possíveis, menos riscos de complicações, menos riscos de saúde. Perfeito. Para a gente se encerrar, então,
Juliana, existem muitas dúvidas, muitas pessoas falando, como o Glauco falou do folclore, as gestantes não pegam. Mas a gente sabe que toda mãe gestante, todo bebê recém-nascido, existe sim um potencial de risco. Na sua opinião aí, o pessoal que está com o filho para nascer ou que o filho acabou de nascer deve ter um cuidado redobrado ou apenas as normas gerais de proteção? Sim, a questão de quem tem bebê recém-nascido em casa, gestantes, puérperas, né, que é aquele período que a mulher fica ali, o bebê acabou de nascer, elas precisam sim ter um cuidado redobrado, tá? Esse risco de contaminação, então elas precisam cada vez mais ficar só naquele ambiente familiar, em contato com aquelas mesmas pessoas, e as pessoas que moram naquela casa também ter um cuidado muito maior em questão de higienização. Às vezes, né, a gente fala em questão das mãos, a gente não pode esquecer de superfícies, né, do local onde a gente está sentando, onde a gente está apoiando a mão, né, onde a gente está postando ali constantemente. Doutora, não tenha dúvida, mais um momento aí, dentro de todo esse momento tão crítico em que todo o planeta vive, esse daí, indubitavelmente, é uma coisa muito sensível a todos nós. E é muito bom a gente saber que existem profissionais que cuidam disso e estão preocupados com isso. Nós agradecemos demais a sua entrevista e imaginamos ainda que podemos conversar outras vezes a mais. Por isso, trazer a informação de verdade e com relevância aos nossos telespectadores. Nós agradecemos a sua participação e um ótimo dia e final de semana, senhora. Muito obrigada a todos e se puder ter um alerta, realmente, fiquem em casa, se cuidem, façam um pré-natal. Não precisa, né, ficar apavorada, as gestantes e as mães aí ficam muito preocupadas, né, mas a gente precisa sim ter um cuidado, ficar atenta neste momento realmente aos cuidados básicos, tá? De saúde. Nós agradecemos muito. Muito obrigado. Conversamos com a doutora Juliana Russi, fisioterapeuta especializada em saúde da mulher. Muito obrigado, doutora. Nós vamos a um rápido comercial e voltamos com o tempo. Como é que será que fica para este final de semana? Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Pois é, 10 horas 26 minutos, esta virada de tempo. Meu amigo Douglas aqui já estava reclamando que já está com frio, com dores nas juntas. Aí, brincadeira, não falou isso daí tudo não. Mas uma virada de tempo meio característica de falar, alô, inverno, cheguei, né? Exatamente, essa semana aí teve alguns dias que a gente chegou aqui na redação com blusas e mais blusas e com álcool em gel no bolso. Agora já deu para tirar uma blusa, estou aqui com um casaquinho leve, enfim. Vamos ver como é que vai ficar o tempo. Vamos ver, mas o inverno promete. Vão bater em mim aqui na redação. Mas vamos saber com ele como é que fica o tempo e as atividades aí para este final de semana. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Ventos úmidos de quadrante sul vão continuar soprando do oceano aqui para o continente, trazendo bastante umidade, favorecendo a formação de nuvens. A sexta-feira será mais um dia de céu predominantemente nublado e com chances de chuva fraca isolada a qualquer momento. As temperaturas também não vão subir muito, máxima prevista de 19 graus no Vale do Paraíba, 18 no litoral e em São Paulo e 14 na Serra da Mantiqueira. Os ventos deverão soprar com intensidade moderada ao longo de todo o dia e com mais força nas cidades litorâneas, né, aqui da região. A tendência é de que o sábado, né, amanhã, siga essas condições do tempo, mas a partir de domingo o sol tende a aparecer com mais frequência, não temos previsão de chuva e as temperaturas ao longo da tarde subirão gradativamente. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio, parece que o final de semana, né, Douglas, vai
ser de Operação Caldinho. Exatamente, a Operação Caldinho já está liberada, decretada, melhor que a gente está em tempo de decreto, né? Exatamente. Decreto oficial aí que já está liberado o caldinho, né? O caldinho, exatamente. Procure também uma manta, aquela que a semana passada nós falamos para você tirar do guarda-roupa e deixar tomando um arzinho. É hora de você utilizar junto com o caldinho aí. Muito obrigado, Caio Souza. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. E a Prefeitura de São Paulo ampliou a isenção do esquema de rodízio para gestantes e pacientes em tratamento debilitante de doença grave. Também foram incluídos na lista dos isentos veículos que realizam a coleta de lixo e resíduos sólidos, bem como demais serviços públicos de limpeza urbana e viaturas privadas de escolta armada devidamente autorizadas pela Polícia Federal, além de veículos utilizados para manutenção e assistência técnica de equipamentos de atividades consideradas essenciais. Pois é uma medida aí que eu acho que deveria ser pensada logo no início do decreto, né? É Mas óbvio, que né? agora, no mínimo, está sendo feita aí uma reiteração, sendo corrigido esse lado, porque, por exemplo, vamos supor que você tem um serviço essencial, empresa de jornalismo aqui como nós. Como jornalistas viriam trabalhar, sendo que um dia você não pode vir com o carro. Daí você vai pegar o transporte público, que muitas pessoas pegam, está muito lotado. Daí você precisa fazer uma reportagem. O carro da empresa tem final ímpar e não pode transitar no dia. Daí você vai com a sua equipe inteira de reportagem, com equipamento dentro do ônibus. Enfim, é uma medida que não foi muito bem pensada pela Prefeitura de São Paulo. O Ministério Público questionou. O rodízio está mantido, mas a gente tem algumas isenções. É bom a gente ressaltar que, pelo menos nesse caso, a Prefeitura de São Paulo aceitou. Acertou, no caso, né? Não tem dúvida. Mais uma vez se corrobora o fato de que a pressa é inimiga da perfeição. Na sanha de querer mostrar que eu fiz, que eu faço, que eu ajo, acaba se fazendo coisas impensadas e sem planejamento, o que nós já havíamos observado, inclusive, aqui em outro decreto ou o que o seja. Mais uma vez isso daí, descobriram, depois de editado o negócio, que coleta de lixo é serviço essencial. É assim que está campeando as nossas administrações frente ao momento de pandemia. Uma balbúrdia. Isso daí é que deve ser lembrado também. Pois é, depois de subir e encostar lá nos R$6, a cotação do dólar reverteu a tendência de alta aí e fechou com a primeira queda da semana. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a R$ 5,82, com recuo de 0,081. A queda decorreu tanto da atuação do Banco Central como do alívio nos mercados externos. O euro comercial fechou a R$ 6,28, com queda de 1,36%. A libra comercial encerrou o dia vendida a R$ 7,10, recuo de 1,33%. Para quem quer estar sempre ligado aí no mercado financeiro, a gente tem aqui na SP Rio a coluna Mais Economia, e para quem quer uma visualização mais rápida, toda vez que você entra no site da SP Rio, seja pelo celular ou pelo computador, tem ali no cantinho direito o dólar, que nesse momento está em 5,82, assim como ontem. Então, atualizações aqui sempre da principal moeda do mundo, né? Não tem a menor dúvida, que eu acho que o brasileiro está querendo ouvir falar pouco. Exatamente. No momento, né? Pois é, olha só, conforme matéria da UOL, o grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que está na corrida para desenvolver uma vacina contra o coronavírus, prometeu finalizar em agosto os testes clínicos da vacina, que já foi aplicada em 1.100 voluntários lá no fim de abril. Mas a Agência Europeia de Medicamentos se mostrou cética quanto à promessa de ter uma cura para a Covid-19 no mercado ainda neste ano, pois o desenvolvimento e o licenciamento desse tipo de medicamento leva bem mais tempo. E no cenário mais otimista, isso aconteceria aí no prazo de 1 ano. Mas a ansiedade é grande, né, Douglas? Exatamente, a gente reserva sempre esse final do jornal aí para boas notícias, né? Como, por exemplo, o governo da Eslovênia, Glauco, foi o primeiro país aí que anunciou oficialmente o fim da epidemia no seu território nesta quinta-feira e reabriu as suas fronteiras. Algumas medidas preventivas continuam no país,
para evitar a volta de contaminações, como, calma aí, deixa eu pegar aqui, proibição de reuniões públicas, uso de máscaras obrigatórios e regras de distanciamento social em locais públicos. O país, aí, com um pouco mais de 2 milhões de habitantes, registrou ao todo 103 mortes. Então é importante a gente ressaltar aí que um país que eliminou a doença completamente ainda não relaxou as medidas de isolamento. Muito importante a gente sempre ressaltar isso. Não tem a menor dúvida. Eu vou pegar uma carona no que você disse outro dia aqui. Vamos lembrar que cada caso é um caso. Tá? Não adianta daqui a pouco vir fulano ou beltrano, sua excelência daqui, sua excelência dali, falar, não, porque lá na Eslovênia é lá na Eslovênia. Exatamente. Nossa realidade é completamente diferente e nós estamos muito distantes no momento de chegar no que está a Eslovênia neste momento. Não Exatamente, é isso, Glauco. As curvas de crescimento que a gente parou de ver aí, né, nos últimos tempos, Exatamente. indicam que o Brasil ainda está num crescimento pleno da doença. E os principais países usados para se questionar o isolamento social não têm realidades nada parecidas com a nossa, né? Como é o caso da Suécia e Coreia do Sul, por exemplo. São países extremamente desenvolvidos, com IDH altíssimo, com uma população muito menor, e não dá para comparar. Por exemplo, a Coreia do Sul, logo na primeira semana, realizou mais de 10 mil testes em uma população muito grande e uma população pequena. Então, muito interessante isso aí. Cada caso um caso. E se a gente for comparar países com características parecidas com o Brasil, como, por exemplo, México, Rússia, Índia, que são países que têm população parecida, a Rússia um pouco tem um clima diferente, mas o IDH parecido, o PIB parecido, o Brasil só perde aí no pico para a Rússia, porque no México está muito mais controlado, na Índia está muito mais controlado, enfim. A gente tem que tomar cuidado porque o nosso Brasil pode sim ser um dos principais focos de transmissão do coronavírus no mundo. Não tenho dúvida, eu vou usar para encerrar esse assunto aqui uma frase que minha mãe e boa parte da minha geração foi criada. Você não é todo mundo, quando a gente argumentava, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Pois é, vamos cuidar do que é nosso, da forma como tem que ser cuidado aqui. E vamos falar um pouco de esporte, porque tem boa notícia por aí. A Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, recomeça neste sábado com 6 partidas, depois aí de mais de 2 meses de paralisação. Conforme matéria do Globo Esporte, além do sucesso das medidas do governo da Alemanha e do comportamento da população contra a pandemia, a retomada do campeonato só foi possível graças à definição de um planejamento detalhado para minimizar os riscos de contaminação. É a vez agora dos protocolos de jogo serem postos à prova. Serem postos à prova, porque a gente já comentou aqui que num jogo de futebol, é um estudo feito por uma revista aí inglesa, né, mostra que num jogo de futebol sem torcida são envolvidas mais de 140 profissionais, ou seja, mesmo sem torcida, mais de 100 pessoas se envolvem diretamente nesse ambiente. Então a gente tem que testar agora para ver como é que vai ser o balanço desses jogos, né, e a gente espera que não aconteça mais contaminações em razão do futebol. Não tem a menor dúvida, todo mundo com muita saudade do futebol. E assim como o futebol, assim como o esporte, assim como a convivência, existe um ponto em que épocas difíceis a gente acaba se lembrando e acaba procurando mais, que é claro, a fé. E hoje, como é sexta-feira, o nosso quadro especial... Foto da semana, vai falar Lucas Lacaz Ruiz. Isso daí. Olha aí, bacana isso daí, o nosso caríssimo Lucas Lacaz Ruiz, repórter fotográfico, registrou esse momento aí das missas online, né, Douglas? Exatamente. Que é literalmente um recurso que todo mundo está tendo para exercer sua fé, para encontrar também um alento aí, Exatamente. né? A gente sabe que a fé nesse momento, a fé sempre é um motivo que você tem que depositar suas esperanças, principalmente nesse momento aí de pandemia, um momento de muitas mortes, muitas incertezas. E como a gente sabe, toda missa, todo culto é um momento de aglomeração, então as igrejas estão adotando aí o regime de telemissas, podemos dizer assim, né? Exatamente. Não Missas tem online. termo para isso atualmente ainda, né? Mas é muito interessante, o Lucas aí fez o registro aí da captação
dessa atividade aí, atividade até que há algum tempo, para boa parte das religiões, era impensável você fazer isso daí e que isso fosse, segundo algumas religiões, que isso fosse válido realmente. Mas as dificuldades determinam o que deve ser feito e a fé não poderia ficar distante disso. Mais uma vez, o Lucas Lacais Ruiz dando aí essa mostra de sensibilidade, mostrando essas imagens que, claro, toca todo mundo, né? Exatamente, e a gente sempre ressalta, não é porque você não está indo à sua igreja, ao seu santuário, que você tem que largar a fé. Busque ainda mais a fé nesse momento de pandemia, com a sua família, num lugar privado, faça a sua oração, sua reza, seja o que for aí, mais fortemente nesse momento, mas sem se aglomerar. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Está de parabéns, belíssimas imagens aí, muito bacana. Nosso muito obrigado sempre a esse grande colaborador, o repórter fotográfico Lucas Lacais Ruiz, que nos brinda aí com essas matérias e, claro, com o talento dele todo em fotografar. Pois é, Douglas, falando em fé... Tem uma notícia importante aí, Gal? Mas que vai precisar de fé. Vamos ver o que você acha. Atenção, final de semana chegou, final de semana que promete chuva, caldinho, muito isolamento, mas esperança também e fé. O concurso 2262 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 100 milhões de reais neste sábado. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou, preferencialmente, atualmente, pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, que também é acessível por celular, tá bom? Olha, Douglas, 100 milhões de reais, gente que em casa está sorteando o boleto para pagar agora no final do mês, é uma coisa que realmente faz todo mundo sonhar e sonhar muito alto, né? Pois é, Glauco, a gente sabe que 100 milhões de reais nos atuais dias aí é uma quantia que seria muito útil para qualquer um de nós, seja aí para fazer sua gastança, aquecer a economia ou para ajudar os outros, enfim. Os sorteios podem ser feitos aí até amanhã, como você falou, né, Glauco? Uma hora antes daí. Você pode fazer isso virtualmente para não ter que ir até a caixa lotérica, que a gente sabe que nesse momento aí de pandemia, todas as casas lotéricas da cidade registram aí uma leve fila na porta. Então não vá até a casa lotérica fazer o seu joguinho. Faça aí de casa, virtualmente e... Olha, se você tem fé, você tem que reforçar nesse momento. A hora é agora. Porque a hora é agora. São 100 milhões de reais que estão em jogo. E você, Glauco, vai fazer a sua aposta? Então, cara, eu acho que eu vou, viu? 100 milhões? Uma fezinha. Eu não sou muito de jogar, não. Mas por que não, né? 4,50. Ontem de ontem que você deu que a possibilidade de ganhar era 1 para 50 milhões numa aposta simples. Exatamente. Você sabe que eu fiz a conta ontem em casa? Falei, pô, o Douglas falou aquilo, 1 para 50 milhões se eu jogar. Mas se eu não jogar é zero. Então eu já vou começar com 100% de chance jogando os 4,50, porque eu não tinha chance nenhuma, passei a ter 100% de chance de entrar nos 50 milhões. Exatamente. Otimismo, assim, eu vou pegar um comentário aqui muito legal também, assim como a Simone Vilas Boas falou, eu estou cada dia mais otimista, o Glauco também está cada dia mais otimista, pelo menos em relação à Mega Sena, né, Glauco? Não tenha a menor dúvida. Vamos fazer isso daí, um monte de boas energias. A você que nos acompanhou na edição de hoje do Abre Aspas, um ótimo final de semana. Força, fé, que as coisas vão melhorar. Douglas, muito obrigado por mais uma vez participarmos juntos aqui do Abre Aspas e sexta-feira vai tomar um caldinho hoje. Um caldinho bem quente ali, a cervejinha gelada eu deixo para outro dia, hoje final de semana vai ser tempo de caldinho pelo visto, né? Até segunda-feira, Glauco, bom fim de semana. Para você também e para você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência, pela participação, um ótimo final de semana a vocês e todas as famílias, fiquem em casa e aproveitem o caldinho, se for possível e se gostarem. Até segunda-feira.